Vivendo em Condomínio, um podcast para síndicos e moradores, com informações, histórias e reflexões para viver melhor em comunidade. Às vezes, a gente lança uma ideia antes do tempo, e por isso ela não floresce, mas não porque estava errada, mas porque não era o momento certo. Eu sou o Ricardo Conceição e esse é o podcast Vivendo em Condomínio, um espaço para a gente aprender, compreender o outro e viver melhor em comunidade. Hoje eu quero te contar um pouco da minha caminhada até aqui e te convidar para a gente refletir sobre o que vem dividindo muitos condomínios. Essa forma de viver em condomínio como se fosse um campo de batalha, onde parece que sempre tem um lado contra o outro, o famoso nós contra eles. Na década de 90, eu comecei a falar sobre convivência em condomínios. Eu tinha uma administradora, estava insatisfeito com o retorno de algumas coisas, e aí comecei a desenvolver palestras, criei a pirâmide das necessidades dos moradores e acreditei de coração que se as pessoas entendessem um pouco mais sobre regras, legislação, convivência, tivessem um pouco mais de empatia, os condomínios seriam mais tranquilos, mais harmoniosos. Mas o tempo ainda não era aquele. O resultado de todo o meu trabalho, todo o investimento que eu fiz, trouxe dívida, frustração, silêncio. Mas mesmo nos dias mais difíceis, eu nunca deixei de acreditar que esse projeto, que eu Vivendo em Condomínio, era válido e necessário. O tempo passou e hoje eu percebo que aquela ideia não estava adiantada, ela foi plantada. E agora, finalmente, a semente germinou, o momento chegou. Esse é o momento que eu consigo alcançar as pessoas, mais pessoas, por meio do podcast. E quando eu falo de convivência, eu não estou falando da teoria. Eu nasci dentro de um condomínio. Meu pai era zelador e ali, vendo ele subir e descer escadas, ouvir reclamações, resolver problemas e ainda assim manter o sorriso, foi aí que eu aprendi o que é servir uma comunidade. Eu queria, na verdade, ser engenheiro. Eu sonhava com cálculos, plantas de casas, condomínios, prédios, mas a vida me apresentou uma outra forma de engenharia, a engenharia da gestão, a engenharia humana. Aos 18 anos, quando fui servir ao Exército, por pouco tempo, logo que saí, fui buscar uma nova oportunidade de trabalho, voltar para o mercado de trabalho, e o que eu encontrei foi uma oportunidade em uma administradora de condomínio. E desde então, desde aquela época, nunca mais saí desse universo. Fui empregado, fui gerente, empreendi e nos últimos 12 anos a vida me deu a oportunidade e o presente de trabalhar como professor em uma escola técnica. E aprendi. A sala de aula me ensinou algo que vale para toda e qualquer comunidade. A gente nunca alcança a todos, mas os poucos que a gente alcança, a gente transforma. É como um condomínio. Você não consegue mudar o comportamento de todos, mas quando uma pessoa muda, o ambiente inteiro muda um pouco, muda aos poucos. Quando uma mente se abre, o prédio inteiro ganha luz, ganha tranquilidade. Nos últimos anos, o condomínio virou um reflexo dessa divisão, do nós contra eles. Gente que antes se encontrava no elevador com um sorriso, hoje nem se olha. Moradores que antes conversavam no corredor, agora se atacam nos grupos de mensagem. A comunidade se fragmenta. É o nós contra eles, aparece disfarçado. É o síndico contra o morador contra o síndico, o andar de baixo contra o andar de cima. Mas, no fundo, o que todos querem, o que todos queremos é viver com tranquilidade, pagar o justo, cuidar da nossa família e ver o nosso patrimônio valorizado. E é curioso perceber que essa divisão que se espalhou pelos condomínios é reflexo exato do que minha teoria da pirâmide das necessidades dos moradores vem mostrando nos últimos anos. A base, a necessidade administrativa, representa aquilo que todos desejam: uma gestão clara, contas organizadas,
previsibilidade e segurança. No meio da pirâmide estão as necessidades de interação social, a vontade de pertencer, de participar, de sentir parte de algo maior. Mas no topo, o topo é reservado para aqueles que desejam mais do que viver em condomínio. É o espaço de quem quer evoluir através dele. É o nível das necessidades de desenvolvimento pessoal. É quando o morador deixa de olhar apenas para o que o condomínio faz por ele e começa a enxergar o que ele pode fazer pelo condomínio. E ao fazer isso, descobre uma nova visão de si mesmo. A pirâmide é um espelho do comportamento condominial. Na base estão todos juntos, preocupados com o financeiro, com o que é palpável e mensurável. No meio, alguns começam a se conectar, percebem que o diálogo e a união fazem parte de uma boa administração. E no topo é diferente. É o espaço daqueles que entendem que o conhecimento é libertador. Aprender sobre leis, convenção, normas e rotinas não é algo burocrático. É o caminho para viver com autonomia, confiança e respeito. O morador bem informado discute menos, constrói mais. E um síndico que se desenvolve emocionalmente, busca conhecimento, transforma a gestão em aprendizado, não em desgaste. O desenvolvimento pessoal dentro de um condomínio não é só emocional, é educacional. Quando o morador entende o que é uma previsão orçamentária, como funciona um fundo de reserva ou o que uma convenção determina, ele deixa de ser um espectador e passa a se tornar um participante. E quando o síndico percebe que cada morador é um aluno em potencial, ele muda o tom da conversa, passa a ensinar em vez de reagir. Isso é crescimento. É quando a regra deixa de ser vista como imposição e passa a ser conhecida como uma ferramenta de convivência. A harmonia no condomínio começa dentro dos apartamentos, na conversa em casa, nas palavras que usamos e principalmente nas atitudes que repetimos. Se os nossos filhos veem a gente gritar, ofender, debochar, eles aprendem que o diálogo é uma fraqueza. Mas se eles veem a gente ouvir, respeitar e reconciliar, eles aprendem que a convivência é força. O grande desafio nos condomínios hoje, então, é baixar as armas, baixar essas armas emocionais, fechar essas trincheiras invisíveis e lembrar que o vizinho não é adversário, é apenas alguém tentando viver bem, assim como você. A diferença de opinião faz parte, mas ela não precisa virar uma ofensa. O debate pode e deve existir, desde que seja com respeito e propósito. E isso eu chamo de maturidade condominial, quando o morador entende que o outro não precisa pensar igual, mas precisa ser tratado com igual dignidade. E nesse caminho de amadurecimento, o síndico e o morador compartilham o mesmo desafio: aprender constantemente. Porque, no fundo, o condomínio é uma escola e todos nós somos professores e alunos ao mesmo tempo. O síndico, especialmente o síndico morador, carrega o desafio de equilibrar razão e empatia, de manter a calma mesmo sob pressão, de entender que cada reunião, cada reclamação é uma oportunidade de ensinar, não de reagir. Esse é o ponto em que a gestão vira missão, porque o síndico que se desenvolve como pessoa transforma o ambiente em sua volta. Ele mostra que é possível conviver sem conflito e fazer da regra uma ferramenta de paz. Quando o condomínio encontra esse equilíbrio, a comunidade muda. As pessoas voltam a conversar, os grupos voltam a informar ao invés de acusar e o respeito volta a circular pelos corredores. Ao olhar a minha trajetória, eu percebo que tudo sempre esteve dentro de mim. A vivência em condomínio desde a infância, o empreendedorismo nos programas de rádio, TV, jornal, as palestras, os cursos, os eventos, as tentativas, tropeços, os fracassos. Cada momento foi um aprendizado que me transformou e me preparou para o que eu tenho hoje a levar para as pessoas. Hoje, com o Vivendo em Condomínio, eu quero apenas levar informação,
conhecimento, provocar a serenidade, provocar e estimular o desenvolvimento de um bom convívio em condomínio. Quero que cada pessoa que escute esse programa saia dele com uma ideia nova, saia dele um gestor melhor, com uma vontade de cuidar um pouco mais da sua coletividade, do ambiente onde você vive, onde você cuida da sua família. Não pense em ser exemplo e nem ter a verdade absoluta. O que eu quero apenas é ensinar o que eu aprendi vivendo, errando e observando. E se o que eu digo aqui ajudar alguém a fazer as pazes com o condomínio, a entender a convenção ou a transformar o grupo do condomínio no espaço de diálogo, de harmonia, então o meu propósito está cumprido. Meu propósito é resgatar a boa convivência em condomínio. Sim, resgatar, porque lá na minha infância eu lembro muito bem que se vivia em harmonia no condomínio. Se vivia com muita tranquilidade, as pessoas se conheciam. Acho que na totalidade das unidades, todas as famílias se encontravam, todas as famílias conviviam juntas e conviviam bem. Então, se esse episódio faz sentido para você, compartilhe com alguém que anda cansado de tanto conflito. O condomínio é uma miniatura da vida em sociedade. Quanto mais harmonia existir dentro dos muros, mais leveza nasce fora deles. Quero aproveitar e te convidar para conhecer o meu livro Vivendo Bem em Condomínio, a Pirâmide das Necessidades dos Moradores. Versão física e digital. O link está aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube. E é uma forma de você se aprofundar um pouco mais nisso que a gente vem falando aqui sobre as necessidades administrativas, de interação social e desenvolvimento pessoal. Te convido também a acompanhar o Vivendo em Condomínio no Instagram, aqui no YouTube, e juntos trocarmos experiências e buscar o aprendizado, porque viver bem é aprender a cada dia. Participe através do e-mail contato@vivendoemcondominio.com.br. Eu sou o professor Ricardo Conceição e te desejo serenidade, conhecimento e paz no lugar onde você mora, em todos os lugares que você convive. Um forte abraço, sucesso e até o próximo episódio.